por causa do almoço. Beleza? Gente, olha, eu vou hoje, agora a gente já está gravando, eu vou hoje dar apenas associação de resistores e receptores. A gente já deu potência de geradores, a gente já viu como é que a curva do gerador, o gráfico do gerador, a gente já viu como é que funciona o curto-circuito, a gente já viu como é que é um circuito aberto do gerador. Hoje a gente vai ver a associação de geradores e receptores antes de eu começar a resolver as questões que vocês mandaram para mim. Tá? Talvez eu dê só uma coisinha de nada de capacitor, talvez eu dê só uma coisinha de nada, só para resolver uma questão que, inclusive, no livro o gabarito está errado. Bem, vamos lá. Associação de geradores. Geradores. Tem duas formas de associação. Ou você associa em série, tá? Ou você associa em paralelo. Aí, a associação em série, tá? Não tem muito problema. Aliás, tem problema sim. Na prática tem problema você associar você bota uma pilha nova com uma pilha velha, você bota uma em série com a outra, ou seja, o positivo de uma ligado no negativo da outra. Então, eu vou representar aqui o gerador de forma real, tá? E o resistor interno, tá certo? E vou chamar de R1 porque as pilhas podem ser diferentes. Elas podem. Não, tem problema? Tem. Tem problema? Tem. Porque vai passar uma corrente muito grande, uma pilha que não esteja funcionando muito bem, a outra está forçando a passagem de corrente, então essa pilha que não está funcionando muito bem vai esquentar, tá legal? Então, tem problema? Tem. Mas o ideal é que a resistência fosse igual e a força eletromotriz fosse igual, das duas pilhas. Mas, se não for, não tem problema, tá? Não tem problema assim grave, vamos dizer assim. Pode existir uma certa diferençazinha na associação em série. O que acontece na associação em série, tá, que eu vou botar o resistor só para ele receber a carga e a gente vê deixa eu botar em azul aqui. E aqui tem a diferença de potencial, o V, né? O V. Ora, essa diferença de potencial V, aqui tem o R, né? Aí você vai ter o I correndo aqui. O I que está correndo aqui está correndo em todo mundo, concorda? É o I que está correndo em todo mundo, certo? É o I que está correndo em todo mundo, lógico, só tem um circuito, o I está correndo em todo mundo. Então, esse V aqui, como é que você vai calcular? Você pega. Aqui você está subindo o potencial, mas aqui você está descendo o potencial, porque você está consumindo energia aqui nesse R1, né? Por efeito Joule. Ou seja, efeito Joule significa que ele está esquentando. Aqui também você está subindo potencial, aqui você está descendo potencial. Aqui está a corrente passando, né? Aqui está a corrente passando. Então, quem está elevando potencial é 1 e é 2. Então, você tem o gerador 1 é 1 menos R1, desculpa, R1 vezes I, mais é 2, porque é quem está gerando, está aumentando o potencial, menos a queda no resistor 2, mas a corrente é a mesma, não é isso? Então, se vamos dar uma organizada aqui, você tem E1 mais E2, tá? Eu estou botando só os geradores, as FEMs, as forças eletromotrizes, juntas, menos R1I, menos R2I. Né? Então, eu posso escrever dessa forma aqui, E1 mais E2, botar esse menos em evidência, e botar o I, vou botar o I em evidência, vou botar o I aqui do lado de fora, tá, gente? Então, esse menos isso aqui, tudo está multiplicando. Então, vou ter o sinal de menos fora. Então, aqui você vai ficar R1 mais R2, tá? Se você tirar do parênteses, você tem que multiplicar por I, vai vir isso aqui. Você tem que multiplicar por I, vai vir isso aqui, tá? O sinal negativo. Ou seja, porque se esse I tivesse aqui na frente, tá? Que é o que vocês estão acostumados, né? Se esse tivesse aqui na frente,
tá? Ficaria mais fácil vocês visualizarem que eu botei em evidência menos I em evidência. Aí menos I, R1, menos R1 vezes I, dividido por menos I, vai ficar R1. Menos R2 vezes I, dividido por I, vai ficar R2, não é isso? Eu estou ajeitando ele lá para trás só para mostrar como é que fica a associação de resistores em paralelo, tá certo? Então, paralelo não, desculpa, em série. Então, aqui, ó, eu vou colocar o I aqui fora. Então, eu tenho o seguinte, esse E1 mais E2 vai ser minha FEM equivalente. Ou seja, se eu colocasse uma pilha diferente, tá? E esse R1 mais R2 vai ser o R equivalente. Então, se eu pegasse uma outra pilha que tivesse a FEM, que fosse a soma das duas FEMs das duas pilhas, e tivesse a resistência equivalente interna, veja que a resistência, a resistência aumenta. Por quê? Porque a corrente tem que passar por uma resistência interna na pilha e tem que passar por outra resistência interna da pilha. Ela tem que passar por todas as duas, né? O que não é bom, né? Porque toda vez que você passa pela resistência interna, você dissipa energia, tá certo? Então, como é que você fica? Você fica V é equivalente mais, menos R equivalente vezes I, né? Então, o E equivalente, eu posso dizer que é o seguinte, esse sinal aqui é de soma, tá? Soma. É de soma de todas as... Vou botar aqui essa letra aí, não vou botar aí, não. Vou botar aí, é K. Vou botar K. Vou botar K aqui. Isso aqui significa soma, tá? É soma de todas as forças eletromotrizes, de K variando de 1 até um número lá qualquer, N, tá? Até um número qualquer lá, N, tá? Então, é 1, mas é 2, mas é 3. Se você tiver uma série de geradores em série, a FEM equivalente é a soma de todas as FEMs. E a resistência equivalente vai ser a soma de todas as resistências. Vamos botar RK. Deixa eu botar aqui direito. Isso aqui é só uma maneira de escrever, tá? Para não precisar de colocar R1 mais R2 mais R3 e botar um monte de pontinho e botar lá no final RN, tá? É uma maneira de escrever, tá, gente? Eu boto K igual desde 1 até ou K igual a N, eu boto somente N aqui, então. Mas se você quiser, você coloca. Se você quiser, você coloca isso aqui, dessa outra forma. Deixa eu botar outra forma aqui de você escrever isso. A outra forma de você escrever isso é você botar aqui o. Deixa eu botar outra cor para aí. Deixa eu botar em laranja mesmo, que é o que eu estou usando lá, né? Então, aqui, ó, aqui é a conclusão que a gente chegou, né? Então, a FEM equivalente é 1 mais E2 mais E3 mais E3 mais mais até o último que a gente chama de EN. E o resistor equivalente é a mesma coisa, é isso aqui, tá? É isso aqui, só que eu estou escrevendo aqui de uma maneira que vocês entendem melhor. R1 mais R2 mais R3, tá? Mais mais até RN, tá? É muito melhor escrever dessa forma aqui, mais simplificada, tá certo? Beleza? Então, agora você tem aqui a conclusão do associação em série, tá? Então, eu vou tirar um print aqui dessa tela e vou passar lá para o grupo. É isso daí que eu quero que você passe para o seu caderno e depois tire foto e mande para mim. Porque a gente vai resolver. Hoje vai ter aula de tarde e amanhã, de manhã, eu espero que amanhã de manhã. Quantos alunos tem aqui? Deixa eu ver. Ó, a gente tá com metade de todos os alunos, 60 alunos estão assistindo. Então, já que a gente está com audiência boa,
tem aula hoje de tarde, a continuação. Se você perder a aula de tarde, por qualquer motivo, porque à tarde falta muita gente. Às vezes está com sono, sei lá o que é. Mas vai aparecer os prints lá, tá? No grupo. Amanhã a gente vai resolver a questão de alunos que mandaram as questões para mim, tá? Além de eu vou tentar resolver as questões que chama questões propostas, questões de não sei o quê, do livro, né? Aquelas últimas questões que eles deixam lá no final do livro, tá certo? Bem, então vamos lá. Então você tem a associação em série. Agora, a associação em paralelo, como é que é? Veja só, a associação em paralelo. A associação em paralelo só tem sentido você falar em associação em paralelo se as FENs forem idênticas, elas têm que ser idênticas e as resistências internas serem idênticas. Por quê? Porque se você liga uma pilha com outra pilha em paralelo e a FEM não é idêntica, você tem uma FEM maior do que a outra, o que é que vai acontecer? Uma vai consumir a outra, né? Vai começar a gerar uma corrente aqui. Por exemplo, vamos supor que essa FEM seja menor do que essa daqui. A da esquerda seja menor. E ainda por cima a resistência. Essa pilha esteja toda sambada. Eu achei engraçado que tem uma questão no livro para você. Meu Deus do céu, como é que o cara tem coragem de botar isso no livro? Ele botou resistência de pilha alcalina, tanto. Resistência de pilha comum, tanto. Resistência de pilha média, normal, tanto. Resistência de pilha alcalina média, tanto. Resistência de pilha falsificada. Meu amigo, como é que ele botou isso numa tabela? Está no livro, vocês leiam o livro. Paz, eu não sei não, é tão ridículo que não dá nem para comentar. Pilha falsificada, ele botou a tabela. Meu Deus do céu, a pilha falsificada, meu Deus do céu. Tá bom, tem a falsificada do Paraguai, tem a falsificada ali na esquina. Veja só, gente, se os feios não forem exatamente iguais, se a força eletromotriz não for exatamente igual, o que acontece? Se tiver um desequilíbrio, vai ter uma corrente que vai ficar circulando aqui e as duas pilhas vão ficar se consumindo até se esgotarem. Tá? Então, normalmente, a gente bota as pilhas em paralelo para reforçar a força eletromotriz, para a gente ligar com duas pilhas em paralelo, para cada uma contribuir. Opa, desculpa, gente. Para cada uma contribuir com metade da corrente, tá? Porque a corrente vai se dividir aqui, né? Como a gente vai ver, né? A corrente vai se dividir entre os dois geradores, né? Então, cada gerador vai contribuir com metade da corrente, né? Certo? Cada gerador vai contribuir com metade da corrente para o circuito funcionar, né? Então, que a gente tem o resistor externo, você tem aqui o, o, o V, né? O V. E quem é que vai ser esse V? Veja só. Você tem uma corrente, a corrente. Deixa eu botar em outra cor aqui, vou botar laranja. Você tem a corrente aqui, vamos chamar de I, né? Você vai ter uma corrente aqui que vamos chamar de I também, né? I1 não, I somente. I. Vamos chamar só de I. Aí você vai ter uma corrente aqui de I também, né? Como pela simetria, como eles são idênticos, aqui você vai ter uma elevação de potencial, aqui você vai ter uma elevação de potencial, aqui você vai ter uma queda de potencial, aqui você vai ter uma queda de potencial, mas pela simetria, já dá para você entender que aqui vai passar uma corrente I sobre 2 e para cá vai passar uma corrente I sobre 2, né? Ou seja, cada gerador vai esquentar menos, porque a corrente que vai passar no resistor equivalente, no resistor interno, vai ser metade da corrente normal, entendeu? É interessante. Agora, só que as pilhas têm que ser exatamente iguais para você botar ela em paralelo. E vocês têm vários exemplos aí, né? Por exemplo, a lanterna, normalmente as pilhas estão todas em série, uma atrás da outra. Mas tem alguns equipamentos que você bota a pilha paralela. Tá? É justamente para o consumo interno da pilha, ela dura mais
porque aí o consumo, a corrente diminui. Mas a elevação de potencial aqui é a mesma, ou seja, você vai ter uma queda de potencial aqui, que vai ser igual à queda de potencial aqui, concorda? Mas a elevação de potencial é a mesma, né? Então, como é que você calcula esse V? Esse V vai ser igual a quê? Esse V vai ser a FEM, porque a elevação de potencial é a diferença de potencial daqui para cá, né? Veja, esse lado está elevando um determinado potencial, que é a elevação desse mesmo potencial, estão paralelos. Então, a elevação do potencial daqui vai ser a FEM menos a queda em cada resistor. No caso, o resistor vai ser a corrente sobre 2 vezes R, tá certo? Então, na associação em paralelo, a minha FEM já vai ser a FEM equivalente. Tá? Não importa se eu tiver 300 pilhas paralelas, todas têm que ser iguais, senão vai ficar uma consumindo a outra, e aí acaba tudo, tá certo? Agora, o R equivalente, veja só, o R equivalente é como se você substituísse essas duas pilhas por uma só. Então, você vai ter, em vez de eu deixar esse 2 embaixo do I, eu vou deixar esse 2 embaixo do R, tá entendendo? Esse daqui vai ser meu R equivalente. Para se eu substituir esses dois geradores por um só, entendeu? Eu teria a seguinte equação. Eu teria o FEI equivalente sobre menos o R equivalente. Mas o R equivalente é R sobre 2, tá certo? Seria I menos o R equivalente, que seria R sobre 2, mas eu posso botar R equivalente, mas o seu R equivalente é R sobre 2, entendeu? Então, o E equivalente é igual ao próprio E o R equivalente vai ser a resistência dividido por 2. Ou seja, vai cair o consumo interno da bateria, entendeu? Ela não vai se desgastar tanto. Por que ela não vai se desgastar tanto? Porque a corrente se dividiu em duas partes. Ou seja, em vez de eu passar I por aqui, eu só passo I sobre 2. Em vez de eu passar I por aqui, eu só passo I sobre 2. Mas quando você eleva aqui, você eleva E. Quando você eleva aqui, você eleva E. Tá certo? Então, a resistência equivalente aqui, no caso, vai ser R sobre 2. É interessante, é interessante. Agora, só funciona. Gente, tem muita gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é a hora, porque eu vou dar agora receptor, tá? E com isso, depois de eu dar receptor, eu acho que a gente vai. Talvez dê para a gente ler lei de Kirchhoff, mas lei de Kirchhoff, muitos alunos acham difíceis. Difícil, desculpa. Muitos alunos acham difícil, mas é a coisa mais besta do mundo. Eu não tenho dificuldade nenhuma, não, de ver a lei de Kirchhoff. Eu vou dar uma olhada para ver se tem alguém querendo perguntar alguma coisa. Eu vou pedir para se pronunciar, para não perguntar. Ou pilha falsificada é R$ 1, um arraso. É, Daniel. Daniel, não, sério mesmo, eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar. Quem é que está com o livro aí? É incrível, cara, é incrível. É ridículo, entendeu? É ridículo. Como é que existe, assim, oficialmente pilha falsificada, sabe? Aqui, ó, veja na página 129. Eu não estou mentindo, não. Deixa eu abrir meu celular. Eu não estou mentindo, não, gente. É impressionante. Um livro colocar isso é ridículo demais. Deixa eu ver se eu abro minha câmera. Minha câmera está me filmando. Como é que eu faço para girar isso aqui? Aperta aqui. Aqui, ó. Na página 129, aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí. Não está dando para ver, não, né? Acho que não está dando para ver, não, por aí. Deixa eu botar. Deixa eu botar para. Aqui, ó. Deixa eu tirar um print. Deixa eu tirar um print aqui.
É que eu não sou tão bom eu não sou tão bom como vocês, que no instante tira print, no instante faz as coisas todas. E aqui eu estou com medo que caia a aula. Então tem a câmera aqui, eu vou ter que virar a câmera de novo. Ah, meu Deus do céu, eu estou quase desistindo. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Não sei nem se apareceu eu sem camisa aqui. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu não queria nem deixar a minha câmera aberta, mas eu vou abrir aqui. Bem, está na página 129, tá? Quem quiser, está na página 129. Está lá, pilha falsificada. É incrível, cara. É incrível, é impressionante. Como é que. Isso é um livro, cara. Isso é um livro, um monte de autores. Eu quero saber o seguinte: tem pilha falsificada onde? Ali na esquina, tem pilha falsificada do Paraguai, né? Mas é a vida, é assim mesmo. É, infelizmente, hoje em dia é um cego guiando o outro. Tá? Bem, gente, vamos lá. Vamos ver agora receptores, tá certo? O receptor é o seguinte: a gente falou de geradores. O gerador, você já está sabendo, é um cara que vai te fornecer a fém necessária para o circuito funcionar. Então, ele tem força eletromotriz e vai jogar essa força motriz. E eu tenho sempre botado uma resistência aqui, né? Mas dessa vez agora eu não vou botar uma resistência, não. O que eu vou botar agora é um cara que eu vou chamar de receptor. Por que, que eu vou chamar ele de receptor? Eu vou chamar isso aqui de R', e vou chamar isso aqui de E'. Esse aqui, esse daqui a gente chama de FEM, que é a força eletromotriz. E aqui a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. Tá? Por quê? Por que esse desenho aqui? Por que esse desenho dessa forma? Entendeu? Porque é o seguinte, o que você quer funcionar normalmente não é uma lâmpada, normalmente não é uma resistência. Você quer que funcione um liquidificador, um ventilador, alguma coisa desse tipo. Então, para você funcionar o ventilador, você está transformando um tipo de energia, que é energia elétrica, numa energia eólica. Você está funcionando um freezer, por exemplo, você está funcionando um micro-ondas, você está funcionando, sei lá, qualquer coisa que você ligue na tomada e queira que funcione. Então, você vai ter um gasto para funcionar, mas o próprio ventilador, a parte que você não está utilizando para ele girar as palhetas, ele está esquentando o fio dele. O ventilador ele tem um monte de fio enrolado lá dentro, que é o princípio de funcionamento dele é eletromagnético. Então, e se você travar o ventilador, a gente vai ver isso daqui a pouco. Se a gente travar o ventilador, você pode queimar o ventilador. Se você tem uma broca, quem? Dos meninos, os meninos, né? Desculpa aí fazer esse negócio que é politicamente correto, é um saco. Mas, por exemplo, quem usa broca, quem usa aquela máquina de furar a parede, né? Normalmente são os meninos que usam, né? Mas menina pode usar também, tá? Desculpa aí se eu ofendi alguém. O que acontece? Se a broca trava, o cara não deixa ela travar. Por quê? Porque você está perfurando a parede. Será que... Aí ela começa a esquentar. Por que ela começa a esquentar? Porque você está ligando ela está funcionando normalmente. Então você tem uma força contra-eletromotriz, que é o movimento dela, tá? É isso daqui que faz o cara funcionar, essa força contra-eletromotriz. Lógico que ela tem um gasto da resistência interna, como tudo tem, tudo se perde. Mas essa força eletromotriz, se você corta ela, continua passando corrente aqui. Mas toda a corrente vai ser dissipada na resistência interna e na resistência do gerador, se for ligado numa pilha, né? Na resistência do gerador, porque eu vou ligar o gerador no receptor, né? É para isso que serve o gerador, né? Para a gente ligar no receptor, não é isso?
Porque para que a gente quer um gerador se não for para ligar em nada, né? Então, o receptor tem uma parte que funciona, que é o eficaz dela, tá certo? E tem uma parte que é dissipada, tá legal? Então, aqui eu vou ter um aumento de tensão no gerador. Aqui eu vou ter uma queda de tensão. Aqui eu vou ter uma queda de tensão, porque a corrente está passando, ó, a corrente vai passar contrariamente. E na hora que eu ligar um ao outro, tá, eu vou ter um V que é comum aos dois. Veja que coisa interessante. Esse V, do ponto de vista do gerador, vai ser E menos RI, porque aqui o I está circulando no circuito total, né? O I está circulando no gerador para aumentar o potencial, e depois, quando o I passa no receptor, ele está, uma parte, fazendo o ventilador girar, fazendo a perfuradora girar, fazendo qualquer coisa funcionar, o rádio de pilha, sei lá, qualquer coisa funcionar. E tem uma parte que é desgastada por ela própria. Então, vai ter uma queda porque você quer que o cara funcione, o aproveitável, o que está aproveitando, e depois vai ter outra queda, porque aqui também está em mais e menos, porque a corrente vai do maior potencial para o menor, né? Então, vai ter outra queda aqui, tá? Então, veja só como é que fica esse V aqui. Vamos lá, vamos circular esse circuito todo passando aqui pela. Passando por aqui é o seguinte, veja só. Se eu pegar 100, eu aumento o potencial, né? Mas eu tive uma queda aqui, né? De RI, não é isso? No gerador, né? É o meu V, não é isso? Isso é meu V. R. Deixa eu botar só R mesmo. Só R, tá? Esse daqui é meu RI, né? Isso é meu V, né? Concorda? Concorda que é meu V? Quando eu chego do lado do receptor, o que é que vai acontecer? Ora, se eu saio de um ponto, elevo o potencial, lógico que aqui caiu o potencial e tal, mas eu elevei o potencial, depois eu tenho que cair o potencial para voltar para o mesmo ponto, não é isso? Eu não posso gerar potencial do nada. Então, o que eu somei aqui vai cair aqui. Então, vai ter o menos, que vai ser o meu menos V, tá? Vai cair o potencial, vai dar zero no final. Menos o quê? Menos a força contra-eletromotriz, que é o que eu quero que funcione, menos o R' vezes o I. Tá? Isso tem que ser zero. Tá? Então, o que eu vou chamar de V de volta vai ser isso aqui. Ó. O V de ida é o nosso gerador. O V de volta vai ser o que o receptor enxerga para poder funcionar. Esse menos eu vou botar em evidência. Então, eu vou ter, do ponto de vista do gerador, E menos RI, que é uma função do primeiro grau, com um coeficiente angular negativo, tá certo? Que a gente já viu isso antes. E agora, menos, e eu vou botar em evidência. Então, vou botar esses dois menos em evidência. Vai ficar E' mais RI. Isso daqui vai ser o meu receptor. Então, aqui é meu gerador e aqui é o meu receptor. Então, a equação do meu receptor é essa aqui. Ó. V é igual a E' mais R', desculpa, gente, aqui é R' vezes I, tá? Essa é assim que o gerador enxerga. Olha, gente, veja o seguinte: se o gerador enxerga isso é uma equação do primeiro grau, e aqui é o meu coeficiente linear e aqui é meu coeficiente angular. Ele é positivo, então a inclinação é para cima, né? Quando o I for zero, o meu V vai ser igual a o E'.
o que é um certo contrassenso, tá, gente? Porque, veja só, se você não tem corrente elétrica, se você não tem corrente elétrica, é porque você não ligou o ventilador na tomada, né? Aí não tem corrente elétrica, concorda? Aí como é que eu posso dizer que existe uma diferença de potencial L, entendeu? É um certo contrassenso aqui, mas a gente aceita, tá em tudo quanto é livro, a gente aceita como sendo a equação do receptor, tá? Mas é um contrassenso o I ser zero, tá? Se o I ser zero, como é que você tem? Se o I é zero, vocês estão entendendo? O I é zero, não está passando corrente. Se não está passando corrente, como é que esse está funcionando? Como é que existe essa diferença de potencial? Porque esse cara é um cara passivo. Embora seja um cara para rodar, a não ser que ele esteja rodando por conta própria, né? O ventilador esteja rodando por conta própria. Porque esse ventilador para rodar precisa de corrente, concorda? Então, no, a FEM do gerador, não. A pilha que você vai comprar sempre vai ter uma diferença de potencial lá armazenada quimicamente. Você tem a energia química armazenada. Mas no receptor, você não tem uma energia eólica armazenada, né? Não vai armazenar vento, igual a nossa presidente passada falou, né? Não posso nem falar de política aqui, mas tudo bem. Bem, então veja o seguinte, é meio ilógico, tá? Mas eu não vou pegar e criar uma nova física, não, porque essa daqui vai ser a equação do gerador. Aqui você tem o seu V, e o seu V vai obedecer essa característica. Ou seja, quando o I for zero, você vai partir de. Deixa eu botar em amarelo, não, vou botar em rosinha. É uma equação do primeiro grau, então quando o I for zero, parte de E', tá? Eu não sei como é que esse E' existe, porque o cara não está funcionando, né? Mas para ele funcionar, na hora que você liga ele, ele já consome para rodar, né? Para o ventilador rodar na rotação certa, aí ele já vai ter uma força contra eletromotriz de funcionamento. Tá? Esse aqui é de consumo, esse é R de consumo. E como você tem um mais aqui, a nossa função vai ser uma função do primeiro grau, o coeficiente angular para cima, tá certo? Quanto maior o I, maior vai ser o gasto na resistência interna. Não é interessante que o I seja muito grande, tá? Não é interessante. Porque quem faz o seu ventilador funcionar é a força contra a eletromotriz. É esse E'. E o E' é fixo, tá? Se você passar 10 milhões de amperes, ou passar 1 ampere, e houver a queda necessária para ele funcionar, por exemplo, ele precisa funcionar com 10 volts de queda, né? Aqui, vamos supor, você tem que ter 12 volts, vai cair 2 volts aqui. Não, peraí, deixa eu botar um. Eu vou botar um exemplo, mas vou apagar, tá? Só para vocês terem ideia. Vamos supor que a minha phase seja 13 volts. E vamos supor que caia no meu resistor interno 1 volt, tá certo? Caia no meu resistor interno. Então chegou aqui fora 12 volts, concorda? 12 volts. Aí, para meu ventilador funcionar, ele tem que ter uma queda de 10 volts. E, obviamente, vai cair 2 volts aqui, entendeu? Aqui você tem somou, aqui você teve uma queda, você teve uma elevação de 13 volts, caiu 1 volt, então você forneceu 12 volts. Desses 12 volts que você forneceu para o ventilador, ele utilizou 10 volts para funcionar e 2 volts ele gastou. Então, 13 menos 10 dá 3, menos 2 dá 1, menos 1, porque isso aqui está consumindo também, né? É a resistência interna do gerador. Menos 1 dá zero. Então, aí fica aí, funcionando para o resto da vida. Eu vou apagar, tá? Isso aqui é só um exemplo. Eu não vou deixar esse exemplo aqui, não, tá? Isso aqui eu vou apagar. É só para você ter uma noção do que é está acontecendo, tá?
Lógico que a força eletromotriz tem que ser uma força eletromotriz que te dê uma diferença de potencial maior do que a força contra-eletromotriz, né? Porque senão o cara não vai funcionar, então vai funcionar mal, né? Dos 10 volts que ele precisa, ele só vai receber 5, aí ele vai funcionar com a velocidade menor, né? O motor, você vê isso acontecendo, quando a pilha vai ficando fraca, né? Aí tem muita gente que bota a pilha no congelador, né? Quando você bota a pilha no congelador, o que que acontece? Você tem aqui o seu. Aqui eu vou apagar, eu vou fazer, mas eu vou apagar também, tá, gente? Você tem aqui o seu. Não, até posso deixar. Aqui é o seu gerador, certo? Gerador. Tá certo? Gerador. E aqui, deixa eu botar com outra cor. E aqui está representado o seu. Alguém quer falar? É linha. Deixa eu botar por fora. Eu quero pegar. Deixa eu botar um risquinho aqui, só para dizer que isso aqui é a linha. E você tem aqui o seu receptor, tá certo? Então, aqui é o seu receptor, tá? Receptor, tá? Daqui a pouco eu vou terminar a aula, tá, gente? Pra vocês irem almoçar, tá? Daqui a 5 minutos eu estou terminando a aula, no máximo. Que eu não vou resolver nenhuma questão agora, não. Vou deixar para dar a lei de Kirchhoff. Era interessante que eles não perdessem a aula da tarde, tá? Porque o menino que mandou o exercício mais difícil, não sei se foi menino ou menina, mas que mandou o exercício mais difícil, eu queria resolver ele com vocês, mas aí eu tenho que dar a lei de Kirchhoff. Dependendo do quórum de hoje de tarde, talvez eu dê a lei de Kirchhoff amanhã, porque é muito importante essa lei de Kirchhoff, tá? Aí, se não der muita gente de tarde, eu vou fazer as questões de integração com vocês, tá? Então, veja o seguinte: quando a pilha vai ficando gasta, ele não vai conseguindo dar a força eletromotriz necessária, não é isso? Aí, o cara que é para funcionar com 10 volts, não consegue receber os 10 volts necessários, né? Então, a força eletromotriz aqui, a pilha está ficando gasta, ela era para gerar 12 volts, mas está só gerando 6. Dos 6, vamos supor que esse gerador que era para funcionar com 10 volts está recebendo uns 4 volts somente. O que é que acontece com o motor? Você vê o motor funcionando bem mais devagar. E com isso, cada vez vai ficando mais devagar. Agora, o que acontece com o negócio o pessoal botar a pilha no congelador? Quando você bota a pilha no congelador, por alguns instantes, por algum momento, você diminui a resistência interna do gerador, entendeu? Você bota a pilha no congelador, né? Então a pilha fica fria, não é isso? Quando você fica fria, você não se lembra que quando a lâmpada está muito quente, ela normalmente aumenta a sua resistência? Então, como a pilha está muito gelada, ela a resistência interna dela diminui. Mas a freio não aumenta, não, tá? A resistência interna dela diminui, ela começa a funcionar melhor. Mas no instantinho ela esquenta e começa a ficar ruim de novo, tá? É por pouco momento. Muita gente já fez, eu já fiz isso também, tá? Então eu vou dar um print aqui, botar aqui, tem uma pessoa querendo entrar, né? É, a gente está batendo recorde hoje, viu? 67 alunos. Então, gente, avisar para os alunos, já que estão os 67 alunos, para a gente não ter problema, pelo menos com esses 67, tem atividade toda semana. E a atividade é colocar no caderno que foi dado na sala de aula. Hoje só tem, veja só, respondendo a Ana Vitória, tá? Veja só, hoje só tem esses 3 prints. De manhã, a primeira aula, né? Associação de resistores, a associação em série, que deu isso aqui, tá? Aí você vai botar no seu caderno. Teve a associação em paralelo, e uma coisa que você precisa entender na associação em paralelo é que os geradores têm que ser idênticos, senão um fica consumindo o outro e não vai funcionar direito, tá certo? E teve esse daqui
do receptor, que lógico que o receptor só funciona se você ligar no gerador. Tá? A curva do receptor vai ser uma curva diferente do gerador. O gerador tem curto-circuito e tal. Aqui, o que eu posso curto-circuitar é esse cara aqui. Ó. É esse cara aqui, esse L aqui. Ou seja, eu travei o ventilador, eu travei a furadeira. Quando eu travo a furadeira, você tem que tirar ela rapidamente. Por quê? Porque toda toda a energia está sendo dissipada na resistência interna dela. O fio está esquentando, está indo lá para cima. Então, o ventilador, quando trava, você tem que dizer. Você não sei se vocês já notaram, mas o ventilador, quando você liga ele liga na velocidade mais alta. Se você for virando ele, é que ele vai baixando a velocidade. Ele não começa na velocidade mais baixa para depois ir para mais alta. Vocês já notaram isso? Que o ventilador ele começa na velocidade. Qualquer ventilador, faça esse teste em casa. Pega o ventilador, aí você vai ver que ele começa na velocidade 3. É o primeiro giro, é a velocidade 3. Aí tem muita gente que vai botar na velocidade 1 e faz trá, aí já bota na velocidade 1. Isso é errado. Sabe por quê? Porque na hora que você bota na velocidade 1, você está aumentando essa resistência para você pegar a queda aqui, não fica, a queda ficar em cima do resistor e não ficar em cima do funcionamento eólico, que é o que o ventilador foi feito para funcionar. Tá certo? Então, o ventilador funciona bem melhor na velocidade máxima, consome até menos energia, depois a gente pode até calcular isso, consome até menos energia e se desgasta menos do que na velocidade baixa. Tá? É um contrassenso, né? É um contrassenso, já que ele estava com a velocidade mais alta, então poderia ter mais resistência, mas não. Na hora que você bota na velocidade baixa, ele vai aumentando a dissipação dessa resistência interna. Se você travar o ventilador, meu filho, você vai travar por pouco tempo, porque vai queimar o ventilador. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, daqueles ventiladores velhos que trava, aí depois, daqui a pouco, ele não funciona mais, porque ele começa a esquentar, aí pode até derreter, porque ele entra em curto. Porque ele entra em curto, porque você está ligando o polo positivo no polo negativo, né? Não é exatamente isso, porque você está ligando uma corrente alternada, não é uma pilha. Mas você está entendendo? Você tirou da jogada esse cara aqui, que é o que você está utilizando essa diferença de potencial para funcionar. Não está tendo mais essa diferença de potencial. Toda a diferença de potencial está caindo na resistência interna. Então, o fio do ventilador começa a esquentar. Então, verifiquem aí em casa. Fique como tarefa para vocês verificarem que o ventilador de vocês começa com a velocidade maior e depois vai para a velocidade menor, tá certo? Então, gente, falando com a Ana Vitória, que propiciou essa nossa conversa, podem ir assinando aí, podem ir assinando, que eu vou fechar a aula. É, o que eu quero é isso, que você coloca no caderno, tá? E quando você coloca no caderno, fica fixado mais a matéria, tá bom? Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, como a gente está agora querendo ir para almoçar, se tiverem alguma dúvida, vocês perguntam à tarde, tá bom? Aí à tarde vocês abrem o microfone. Não tenham vergonha de perguntar, tá bom, gente? E o pessoal que pode falar. Quem falou? Alguém falou. E aproveitando que o quórum está muito alto, lembre-se, gente, que toda semana tem atividade, tá certo? E as outras atividades acumulou muito para essa sexta-feira, mas eu não posso adiar mais, não. Porque eu já adiei o capítulo 5 por umas 3 ou 4 semanas. Tá? Beleza, pessoal? E também é o seguinte, na hora que vocês fazem exercício, você tira dúvida, né? Então,
você pega e acumula as dúvidas, porque a gente tem que ter aula só de tirar dúvida, tá? A gente vai passar um mês fazendo só exercício e tirando dúvida, beleza? E aprofundando o assunto, tá? Dando coisa que o livro não tem. Beleza? Então, obrigado, pessoal. Bom almoço. Quem for assinando vai saindo, tá? E muito obrigado mesmo. Tchau, tchau, Carlos L. Obrigado pela sua presença. Até tarde, professor. Até tarde, Lucas. Obrigado pela sua presença. Ô, Lucas, eu estou te devendo o negócio de você ia mandar um resumo e tal. Você ainda quer mandar? Porque eu mostro para os alunos. Você está querendo mandar uma maneira mais fácil de decorar e tal. Se você quiser, você manda no privado para mim. Aí eu discuto com você se é legal, tá bom? Pessoal, quem assinar, vai saindo por gentileza, porque tchau, tchau, Ana Beatriz. Quem assinar, por gentileza, vai saindo, porque quem não saiu vai ter que retirar, tá? Da live. Tchau, Ana Vitória, obrigado. Pronto, gente. Eu vou fechar a gravação, tá? Vou fechar a gravação, mas eu primeiro primeiro eu vou ter que retirar o pessoal que não saiu, tá? Então, por favor, eu estou solicitando para vocês saírem, tá? Para não ficar registrado que eu tirei você. Porque quando fica registrado que eu tirei você, fica parecendo que você não assistiu a aula, entendeu? Apenas estava presente, tá? Beleza, pessoal? Bem, eu vou ter que retirar então. Já deu meio-dia.